Olá, gente. Bom dia. Mais uma vez, vocês estão vendo aqui. Eu estou esperando vocês entrar isso, caso vocês entrarem, né? Ok? Estou aguardando aqui, tá? Mas de qualquer forma, eu vou dar sequência à nossa aula aqui, tá? Se não entrar, os alunos não entrarem aqui, pelo menos no sábado eles podem assistir essa aula aqui, tá bom? Ok? Alright, guys. Na aula passada nós terminamos a unidade 3, né? Tá? Nós terminamos a unidade 3 do nosso livro, ok? E onde nós falamos das quantifier, many, much, few, a few. Eu coloquei para vocês lá um exercício, tá? Lá no Classroom, ok? Coloquei para vocês lá, gente, no Classroom, o Listening Comprehension, né? Para nós finalizarmos esse capítulo, eu coloquei para vocês lá o Listening Comprehension, tá? Que é o negócio que você escuta e escreve, né? O que vocês ouviram, né? Listening Comprehension, write down what you listen to. Então, é assim, o áudio está lá no arquivo e o exercício está no outro arquivo. Eu acredito que dá para vocês abrirem os dois e ir pausando ele, ok? Aí depois, gente, depois do Listening Comprehension, nós temos lá o English to English, que nós avaliamos na semana passada. Tem a aula lá gravada de nós avaliando esse English to English, né? E depois tem o Verb Forms, ok? Com algumas coisas, acho que nós consideramos isso também. Se não, é só vocês colocarem aí que a gente faz, tá? Mas eu acho que sim, nós consideramos sim. Right? E com isso nós terminamos o Unity 3. Now, guys, we are going to start the Unity 4, ok? The Unity 4. Só lembrando que eu pulei a unidade 2, gente, porque a unidade 2 nós vamos fazer ela mais pra frente um pouquinho, fala sobre horóscopo, esse negócio assim, e para isso eu preciso da participação de todo mundo, eu preciso que todo mundo tenha aqui, porque é uma aula onde todo mundo ia falar coisas, nós íamos ver adjetivos, então eu preciso da participação de todos, então foi por isso que eu pulei essa unidade, mas nós podemos fazer ela depois, não tem problema. Nós podemos fazer até como activity, interactive activity, okay? Right, so there's no problem, alright? Okay, I'm going to come back then later, right? So we are going to start the Unity 4, okay? And the Unit 4, guys, the first things that we are going to talk about is the Flag Day, right? Cultural activity. As I told you, we have, first of all, the cultural activity, and this activity we are going to talk about the Flag Day and Labor Day, ok? Alright, nós vamos falar sobre o Dia da Bandeira, ok? E o Labor Day, que é o Dia do Trabalho, ok? Então, eu vou colocar para vocês como exercício, gente, esse texto que nós temos aqui falando do Labor Day, ok? E algumas perguntas com relação ao Labor Day and the Flag Day, alright? Como eu falei para vocês, essa aula nossa, nesse módulo, eu preciso muito da participação de vocês, então eu vou colocar lá no exercício para vocês participarem, para vocês escreverem, para vocês darem a sua opinião. Era para ser aqui agora, ao vivo, alright? Ok? Mas, como vocês podem ver aqui, eu estou esperando e ainda não entrou ninguém. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso em forma de exercício para vocês, tá? Então, nós não vamos discutir Flag Day, não. Alright? Outra coisa também. O texto que nós temos aqui também, era para nós discutirmos ele aqui, que é if you go to the doctors very often, alright? Or, when was the last time you went to a doctor? So, eu precisaria que vocês me respondessem essas perguntas aqui, tá? E eu vou colocar isso aqui em forma de exercício para vocês, alright? Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse áudio para vocês,
tá? E vocês vão ter que responder ele, alright? Ok? Esse áudio. Lembrando que esse áudio eu não vou colocar transcrito. Só vou colocar o áudio e as perguntas dele. Flag Day e Labor Day, ainda vou transcrever ele aqui. But o Home Sweet Homes, né, que é um texto, alright? No. Vocês vão ouvir e responder as perguntas. Ok? Right? So guys, in this unity, what we are going to discuss about? We are going to discuss about, guys, the use of the used to, right? The important point one. Let me put the letter in the capitalized. I'm gonna put this letter bigger than this 28. All right. Okay. So let's go. We are gonna talk about, guys, the important point one. Important point one. We are going to talk about the important point one. We are going to talk about the use of used to, okay, versus would. Versus would. We are gonna know how to use the used to and how to use used to. Okay? First of all, guys, I'm gonna start with the used to. Used to. Okay, the correct pronunciation is used to. Okay, all right, let me just do something here. Okay, let's go. All right, guys, used to. So it's gonna be the first one that we are gonna talking about. Use it to. Okay, all right, use it to, guys. I'm gonna put it like this, and then I'm gonna to explain better. It expresses with X, expresses an habitual. I'm gonna put in my way, right? It's express an action that you did in the past and you don't do anymore. Okay, when I use used to, guys, you are going to use used to talking about an action that happened in the past, but now in the present this action doesn't exist anymore. Okay, right? It's an action that you did in the past, but nowadays you don't do more anymore. Right? For example, imagine that I say I used to play volleyball. I used to play volleyball when I was young. When I was young. Right? Okay? So, if I don't play anymore, okay, I can use it to. That means, the use it to means that this action I don't do anymore. Okay? This action you don't do anymore. When you use it to, guys, it means that this action you don't do anymore, right? Okay? This is used to. So you cannot use it to if you still doing this action. No. Right? You cannot do. For example, you cannot say, for example, I used to watch soap opera, but you are still watching. Right? You don't have to use this use it to, because the only rules that you have to use the use it to is when the action was in the past and you don't do anymore. Let me put another example here. She used
Oh, sorry. She used to play the drums. Play drums. Let me put it like this. Play drums. Okay? She used to play drums. Okay? When I use used to say something like that, it means that she doesn't play anymore. Okay? Right? So she doesn't play anymore. She used to play drums, right? But she doesn't play anymore, right? Guys, and most of the time I don't say, for example, I don't continue saying that. For example, she used to play drum, but she doesn't play anymore. You don't need, right? You don't need to say the second part of the sentence, because if you use it too, the other people understands that you don't do anymore. The other person, sorry, understands that you don't play anymore, right? You don't say, for example, I used to play drum, but I don't play anymore. No, right? The only information, she used to play drums, it's enough. Okay? Right? So this information is enough. You don't say, for example, but I don't play anymore. Okay? Another example. I used to, let's use this. I used to travel to Rio de Janeiro with my parents. Alright? The same thing. If I say, for example, I used to travel, I forgot to here, let me put there. I used to travel to Rio de Janeiro with my parents, alright? So if I use this, guys, I used to, it means that I did in the past, but nowadays I don't do anymore, alright? It's not necessary to put, but I don't travel anymore. I used to travel to Rio de Janeiro with my parents, but I don't travel. It's not necessary, right? Put this part of the sentence in the information, because it's implicit. When you use I used to, because it's implicit in the sentences. Alright? Okay? I used to travel to Rio de Janeiro with my parents. She used to play drums. I used to play volleyball when I was young. Expresses an action that you did in the past and you don't do anymore. Right? You did this action in the past. You don't do anymore. Okay? Alright? I use it too. Okay? For example, guys, and use it too in the interrogative. You are going to use did. Okay, if you pay attention here, use it too is the past of use, is a regular verb. So use in the present, in the past used. Right? So how can I make interrogative with use it too? How can I make interrogative? It's gonna be like use it too. You interrogative. Let me put it here. Interrogative with use it too. Okay, so you're going to use did. Okay, you use did you. All right, did you use? You have to take off the ed. You're right, but the verb has e. Right? Did you used to go to the church on Friday? Right? Did you used to go to church on Friday? Okay. Did you used to go to church on Friday? Right? Did you used to play soccer? Okay? Did you used to play soccer? Okay? Guys, pay attention here. It's not did you used. No, it's did you use. You don't have this D. Okay? Did you used to go to church on Friday?
Did you used to play soccer? Okay. What I'm doing? What am I doing? I am asking you for an action that you probably did in the past. Just in the past. If you are playing soccer nowadays, guys, you are not going to use it to. Neither in affirmative, nor in negative, nor in interrogative, right? This is just for action that you used to do in the past. Okay? If you do this, you're going to get better. Alright? Okay? Negative now, it's easy, guys. It's not difficult. Negative the same, right? There's no secret. Negative is the same. There's no secret on it. Okay? So, I didn't use to do this. Okay? I didn't use to do this. Okay? I didn't use to do this. She didn't use to do this. My father. Okay? My father didn't use to do this. Okay? My father didn't use to do this. Alright? So, my father didn't use to do this. I'm talking about that my father in the past, he didn't do this one. Alright? Okay? So, one more time, even affirmative or in negative or in interrogative, you're going to use didn't, use, did, use, I use it to. Okay? We're talking about something that happened in the past and doesn't happen nowadays. Right? This is the used to. Okay? So, guys, you can use, let me tell you in Portuguese, use it to. In Portuguese, I'm going to give you a hint. Use it to in Portuguese means costumava ou acostumava. I don't know. Costumava. Ok? Ok? Eu costumava ir. But you. Gente, lembrando, vocês vão usar use it to só pra ver se ficou bem entendido aqui. Ó. Vocês vão usar use it to toda vez que você for falar de uma ação no passado que você fazia e hoje não faz mais. Você não pode usar, por exemplo, usar use to em situações que você ainda faz no presente. Não pode. Por exemplo, você fala assim, eu costumava jogar futebol, mas hoje você joga ainda? Então, não usem use it to. Okay? Use o tempo verbal comum, eu jogo, I play. Right? Okay? Use it to é só para quando você não faz aquela ação mais. Você fazia no passado, mas no presente você não faz mais. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, I used to play soccer. I used to play soccer. Ok? Eu posso traduzir como eu costumava jogar futebol ou até mesmo eu jogava futebol. Tá? Mas você fala assim, mas peraí, professor, mas eu jogava no passado? Sim. Então não é melhor eu falar I played, colocar o jogar no passado? Eu joguei ou eu jogava? Sim, é uma outra situação. Mas acontece que quando você usa o verbo, o passado simples, talvez essa ação ainda está acontecendo. Agora, quando você usa use it to, qual que é a diferença? Aqui, quando você usa use it to, a ação, ela não acontece mais. Essa é a diferença do passado para essa forma de uso. Tá ok? Então, vocês podem traduzir, por exemplo, eu jogava futebol, ou então eu costumava jogar futebol. Tá? Essas duas traduções são aceitáveis aí. Tá? I used to play soccer ou I played soccer, né? Seria como se fosse isso em português.
tá? Mas, ó, lembrando, use it to é igual eu coloquei aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Use it to expressa uma ação que você fez no passado, ok? Ficou falando assim, in the past. Ficou faltando past aqui, ok. Então, expressa uma ação que você fez no passado e não faz mais. You don't do anymore, ok? Então, você não pode usar o use it to para ação que ainda vocês continuam fazendo, ok? Right? Muito usual isso no inglês, gente. I used to go, I used to see her. Eu costumava ver ela. Ou eu via ela, sei lá, traduz como você quiser. Né? Nesse caso, eu costumava ver ela, fica muito mais fácil de entender. Right? I used to talk to her. Eu costumava conversar com ela. Hoje não converso mais, porque, né, distanciou. Right? I used to talk to her. Okay? I used to go there. Costumava ir lá. Okay? Hoje não vou mais não, ela cresceu, tomou outro rumo. But I used to go there. Eu costumava ir lá, eu ia lá. Tá? Então vocês vão usar use it to dessa forma. Lembrando que depois, gente, eu vou colocar para vocês uma série de exercícios aí, ok? Falando disso aí, ok? Right? Para vocês poderem usar o use it to. Entenderam? Seguindo aqui, ó, só vendo se ficou bem explicado. Na interrogativa, você tira o use do passado. Tá? Did you use it? Não existe. Did you use? Ok? Did you use to go to church? Did you use to play soccer? Negativa, mesma coisa. I didn't use. Não I didn't use it. Tá? Ok? Porque aqui, gente, nós caímos naquela regra. Quando você usa o did, o verbo volta para o presente. Querendo ou não, used é o passado de use e o use é um verbo regular. Você tem que colocar ed nele. Tá? Então nós vamos cair naquela regra do simple past. Quando você usa o auxiliar did, o próximo verbo não pode ter ed. Ok? Eu vi o pessoal fazendo assim, ó. Vi o pessoal fazendo assim, eu coloquei uma prova lá, coloquei isso na prova, o aluno fez assim, ó. Did you use it to? Ok, go. O que tá errado aqui, gente? Esse D aqui, ó. Esse D não pode usar. Então, lembra disso? Esse D não pode ser, é coisa do básico, né, gente? Vocês estão no livro 3, então isso aqui não pode nem ser mais problema mais. Se eu tenho did aqui, eu não posso ter esse D aqui, ó, porque ele significa passado, e o did também significa passado. Então isso tá errado, então não façam isso. Vou colocar o exercício lá, vocês não façam isso. Did you use it to? O mesmo caso para didn't, tá? Tô repetindo tudo que eu falei ali, mas só para ver se ficou bem entendido. Alright? Vamos pro would? Ok. Now, would. Would. Ok? Would. Alright. Would, guys, give almost the same situation. It is used, it is express, sorry, it expresses a condition in the past which has never happened. Okay? Okay? It expresses a condition in the past which has never happened. Vamos ver uma forma mais fácil, gente, para vocês usarem o would. O would é o iria no final do verbo. Eu iria, tá? Eu iria, é uma condição. Eu não vou falar muito do would aqui não, porque nós temos uma matéria específica para condicional, tá? Aqui dentro do capítulo, do unidade 3 mesmo, lá na unidade 13, a partir da unidade 12, a partir da unidade 13, nós vamos falar especialmente do would como condicional, tá? Mas o que eu quero fazer, o que eu vou aproveitar do would aqui, tá, gente? Pra gente não ir muito, eu ter que explicar condicional, que é condicional 0, 1, 2 e 3, tá? Então são 4 tipos de condicionais.
Então, para eu não entrar muito nesse assunto que vai ficar complicado para vocês, eu quero só que vocês saibam que o would é o ria no final de qualquer verbo que você for falar em português, tá? Por exemplo, like. Like é gostar. Ok? Like é gostar. Mas nós temos informações boas aqui do would. Ok? Só aguenta um pouco aí, ó. Like é gostar. Se eu falar would like, eu vou pegar, olha só o que eu vou fazer. Então eu vou pegar a base do like, gostar, e esse would aqui, ó, ele vai ser o ria. Deixa eu colocar aqui, que eu vou colocar uma outra corzinha aqui pra vocês verem, e eu vou colocar aqui, ó, would like. Esse would seria o ria que nós colocamos no final, né, que é um sufixo, né, seria um sufixo, talvez, would, tá, é um modal verb, o would é um modal verb, ele pertence à família do can, do will, do should, tá, would, ria, tá, se eu pego o verbo, por exemplo, aqui, ó, do, fazer, é muito fácil o uso do would. Olha, fazer, beleza. Agora, se eu coloco would antes do do, tá? Would, aí eu pego o do aqui e coloco. Vou copiar aqui para não precisar gastar tempo ficar trocando cor de negócio. Quer ver? Would do, aí eu ia ficar fazeria não existe, né, gente? Me ajuda aí, né? Então vai ficar faria. Ok? Então, would like, gostaria. Would do, faria. E por aí vai, gente. Would go. Tá? Então, go é o verbo ir. Ok? Isso aqui vai ser mais rápido se eu fizer. Go é o verbo ir, mesma coisa, go, tá? Ir, right? Would go seria o quê? Iria. Deixa eu pegar isso aqui tudo aqui que eu só... Tá? Would go. Agora eu vou só trocar o go aqui, ó. Would go, iria. Vai dar problema aqui. Espera aí. Vou colocar aqui no meio. Iria. Tá? Tô consertando aqui. Calma aí. Iria. Acabou demorando mais. Tá? Would go. Iria. Então, would, ele é esse ria no final de qualquer verbo que nós colocamos. Tá? Would go, would like, would do, would speak, would tell, would stay, would wait, ok? Would study, estudaria, would study, ok? E ele vai expressar uma condição que não aconteceu, estudaria. Ah, por isso que ele é chamado de condicional, tá? A gente acaba entrando um pouco. Condicional é o quê? Uma condição, tá? E a condicional, muitas das vezes, ela precisa de uma ação antes. Por exemplo, se as aulas voltassem, ele estudaria. Ok? Right? Alguma coisa assim. Tá? Então, é uma ação que não aconteceu. As aulas não voltou, então você não vai estudar. Ok? Right? Se ela falasse, se ela me chamasse, eu iria. Então, é um ria ali. Ó. Então, esse ria, ele dá a ideia dessa condição. Tá? Nós podemos usar o would também, gente, agora que eu falo para vocês. Nós podemos usar o would no lugar do use to. Por exemplo, eu falo assim, ó. Dá essa intenção, ok? Dá essa intenção também. Por exemplo, imagina que eu viro para você e falo assim. I would go
to my mother's house. To my grandmother's house. I would go to my grandmother's house. Grandmother's. Cadê o apóstrofo S? Aí. I would go to my grandmother's house. Ok. Nessa frase, especificamente nessa frase, por eu não tenho uma condição aqui, né? Lembra, nossa senhora, a gente fala em condicional, tem que explicar um pouquinho uma coisa para a gente saber por quê. Mas olha só, uma ação condicional, ela é uma ação subordinada, tá? Ok? Ela é subordinada, ela depende de outra ação. Nessa frase em questão aqui, ó, esse would não está dependendo de frase nenhuma, tá? Então, quando ela aparecer dessa forma, ela dá a mesma situação, ela dá o mesmo entendimento de use it to. Uma ação que eu fiz no passado e não faço mais. Só que com uma diferença. Quando eu uso would ao invés do use it to, para dar essa ideia, eu quero dizer que eu estou falando daquela ação, mas eu tenho saudade dela, tá? Então, quando eu falo assim, uma coisa é falar assim, I used to go to my grandmother's house. Eu costumava ir na casa da minha avó, ok? Agora, se eu virar para você e falar assim, guys, I would go to my grandmother's house. Quer dizer que eu costumava ir na casa dela e eu estou falando isso com um certo pesar, porque a minha avó faleceu, ok? Right? Então eu estou falando isso com uma saudade daquele tempo. É meio que nostálgico, é meio uma nostalgia, é meio uma saudade, tá? I would go to my grandmother's house. Quer dizer, não, gente, nós expressamos muito isso, gente, na entonação, né? Quando nós vamos fazer uma entonação, né? Quando nós vamos falar alguma coisa que nós temos saudade, muitas das vezes nós usamos a entonação. A entonação fica um pouco melosa, alguma coisa do tipo. Em inglês, você vai usar o would e nem colocar, né? Eu coloco aqui para vocês entenderem como que é, né? Já falei para vocês, os meus alunos, né? No caso, os meus alunos mesmo, assim, aqueles que começaram comigo lá do começo, eu falei para eles, começar do fim não dá, né? Eu falei para eles assim, eu sempre falava para eles o seguinte, eles não têm muita entonação para passar uma informação, eles não usam, sabe? Por isso que eles falam que, principalmente o britânico, o americano, eles são muito secos, tá? É cultura, gente, é coisa de cultura, não é porque os caras são essa educação que são brutos, não, é coisa de cultura, tá? Então, eles não têm muito esse negócio de entonação, sabe? Aquela voz melosa, eles não têm muito, eles não gostam muito disso, não. Tá? Então, o que eles usam? Eles usam a própria estrutura para passar isso. A estrutura já passa essa ideia. Nós não. Nós precisamos colocar entonação para eu passar a informação para vocês da maneira correta. Isso é comunicação. A nossa comunicação ela é comunicação por meio de palavras, comunicação por meio de gestos, comunicação por meio de expressões ou expressões faciais, sabe? Eles não têm muito disso. Então, se eu falar assim, nossa, gente, eu costumava ir na casa da minha mãe, ou da minha avó, ok? Então, eu preciso colocar uma voz mais melosa para falar isso. Em inglês, não. Em inglês, eles vão usar o would, ok? O cara vai virar para você e falar assim, I would go to my grandmother's house, ok? E ele está sendo muito meloso, ok? Porque ele usou o would para falar de uma ação que ele fazia no passado. Essa é a função do would nessa situação. É uma ação que acontecia no passado e ele tem saudade daquilo. Se eu não tiver saudade, use it to. I used to go to my grandmother's house. Beleza. Agora, se eu quiser falar com um pouquinho mais de nostalgia, um pouquinho mais de saudade, tá? Right? Eu vou falar, I would go to my grandmother's house. Ou I would see her. Se eu virar pra você assim, ó, falar assim, I would see her. Eu costumava ver ela. Ok? Quando eu ia lá, minha gatinha, eu ia lá na casa da minha avó, costumava ver ela. Se você usar I used to see her, ok? Aí é uma coisa. Se você falar I would see her, você está falando que costumava ver ela com uma certa saudade. Tá? Então, nesse caso, por isso que o would entrou aqui. Tá? O would, gente, é uma condicional.
ok? O would eu ria no final de qualquer verbo que vocês quiserem, tá ok? Mas, no caso dessa situação aqui, quando nós não temos condicional, quando nós não temos uma ação subordinada, ok? Ele dá essa intenção, tá? Então, se vocês quiserem usar o would como eu fazia ou costumava fazer, tá? Pode ficar à vontade, só que lembra de um detalhe, ok? Às vezes você está conversando com alguém lá, você parou de conversar com uma pessoa porque ele se tornou um desafeto seu, aí você vai virar e falar, I would talk to her. Ou, I would talk to him. Eu costumava falar com ele. Se você usou would, apesar que é um desafeto seu, você está falando que está com saudade de conversar com ele. Tá? Então, nesse caso, I used to talk to him. Ok? Não usar would, não. Ok? Porque às vezes às vezes você não conversa mais com a pessoa, não gosta, não sei lá. De algum motivo, se você usar o would, quer dizer, a outra pessoa vai entender que você não está fazendo isso mais e que você tem uma saudade daquilo. Tá? Então, preste uma atenção. É por isso, gente, que muitas das vezes a gente cai em gafes diplomáticas. Right? É por isso, se a gente for traduzir ao pé da letra, tá? E não saber qual que é a intenção que tem por detrás disso, a gente costuma cair em gafes diplomáticas. Imagina. Okay? I used to see her. Imagina, uma situação pior. Tô falando aqui de um desafeto. Imagina, imagina você está assistindo um documentário sobre uma coisa ruim, em vez de você falar I used to see her, porque você não faz aquilo mais, você não vê aquilo mais, você não concorda com aquilo mais, aí você fala I would. Ok? Então quer dizer que você está tendo saudade daquilo. Right? Então tome muito cuidado com o uso do would em questão dessa ação que você fazia no passado e não faz mais. O conselho que eu dou a vocês é sempre usa use it to, tá? Que use it to você não vai errar, ok? Tá? Depois aí vocês se entendem lá. Só usa use it to, você vai ficar aí, no meio, ok? Ah, professor, mas e se eu quiser usar use it to e colocar uma voz melosa? Gente, é aquele negócio, né? Eles vão achar muito bonitinho. Ok? Só isso. Vou achar muito bonitinho. Tá? Né? Até lembrando que eles gostam muito dessa coisa nossa de ter entonação em tudo que nós falamos. Tá? Eles acham que o português, nós colocamos entonação demais. Tudo que nós falamos é com entonação. Ou seja, nós falamos cantando. Eles acham que nós falamos cantando. Alright? Tem problema não. Pode ir lá, vai na fé. Tem problema não. Tá? Ok? É até bom que essa entonação que nós colocamos nas coisas é nossa marca registrada, nossa assinatura ali, ó. É brasileiro. Tá bom? Ok? Bacana. Então, vamos lá. Então, o would... outra coisa. Como eu falei pra vocês, o would é um modal verb. Ok? Would é um modal verb. E como nós já vimos o can, will, should, tá? Acho que vocês viram isso. Can, will. Aqui, e outros modal verbs que nós vimos até na aula aqui comigo, may, ought, would, né? O would. Os modal verbs não aceitam que o próximo verbo tenha qualquer variação. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. É I would see. Não pode ser I would to see. Ou I would sing. Você não pode ter ing no verbo. Você não pode ter ed no verbo. Você não pode ter s no verbo. Okay? Você não pode ter a partícula, né? To aqui. I would to go não existe. Da mesma forma que não existe I can to go ou I will to go, I would to go também não existe. É direto. I would go. I would see. I would talk. Okay? I would do. Okay? Você não fala I would to do. Você não coloca um to aí no meio. Tá? Ah, mas peraí, professor, mas go não é ir? Sim. Não é iria? Então tem que ter o to ali. Não. Porque essa é a função dos modal verbs, gente. Mais uma vez falando, já falei isso pra vocês. Mais uma vez falando. Por que eles são chamados de modal verbs? Porque eles têm algumas exigências. Qual que é a exigência dele? Eles são auxiliares. Né? A maioria, 90% deles são auxiliares. Okay? Eles não aceitam que o verbo tenha qualquer diferença, qualquer variação, na verdade. Tá? Ok? Isso faz deles um modal verb. Por isso que eles são chamados modal verb. Na maioria das vezes eles não têm passado. Tá?
eles não têm passado. Quando nós estamos falando de condicional, você pode usar o would até para o futuro, tá? Nós vamos ver, não vamos entrar nisso não, ok? Eu falo que não vamos entrar nisso e toda hora eu volto nisso aí. Mas vamos lá, tá? Então, eles não têm passado, não tem uma forma de passar. Por exemplo, você vê o passado de do, did, passado de go, went, passado de buy, bought, passado de would, não tem. Passado de can, eles costumam dizer could, mas não tem. Okay? Eles costumam usar aí, dar o could, essa função de ser passado do can. Mas o could pode ser passado, presente, futuro, e aí? Tá? Ok? Então, eles não têm passado, porque eles não são um verbo assim, na íntegra, right? Direto. Eles não são um verbo direto, ok? Alright? Então, eles não aceitam nenhuma variação. Não pode ter... E terceira pessoa, professor? Eu tenho que falar she would talks? Não. Você está variando o verbo para a terceira pessoa. E depois dos modal verbs, você não pode variar o verbo que vier depois deles. Ok? Outra coisa. Eles, como modal verbs, também são auxiliares. Então, se eu quiser fazer uma pergunta aqui, o que eu faço? Eu vou inverter a posição do would com I. Do would com he. Do would com she. Ou seja, do would com o sujeito. Então, se eu for perguntar alguma coisa para você, né? Vamos perguntar. Vamos falar nessa situação de você estar com saudade. Would you go to your mother house? Your grandma? Grandma. Vamos simplificar? Grandmas. Vamos simplificar aqui, ó. Would you go to your grandma's house? Você ia muito na casa da sua avó? Ok? Estou te fazendo uma pergunta com aquela melancolia, saber se você está com saudade disso. Would you go to your grandma's house? Você ia na casa da sua avó? Ok? Você passeava lá? Right? Então, aqui eu vou usar o would porque o would é um auxiliar. Isso que é a função dos modal verbs também. Tá? Eles são auxiliares. Ok? Se eles são auxiliares, na negativa, eu vou colocar também I wouldn't go to my grandma's. Tô usando grandma's aqui, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Por favor. Grandma's house. Senão você vai falar, professor, só sei fazer frase com grandma's. Não, pode ser qualquer coisa. I wouldn't go to my grandma's house. Tá? Negativa. Ok? Alright? Alguma dúvida? Outra coisa, gente. Outra coisa que eu preciso falar com vocês também, que é o seguinte. Forma simplificada. Nós podemos escrever I would, ou então a forma simplificada I'd. Tá? Também é you would. Anotem aí. You would, ou a forma simplificada you'd. Apesar que é muito difícil, mas tem. Tá? Tô tentando lembrar aqui uma música. É a música, acho que é Isis, do Google Dolls. Já ouviram? Acho que é Isis do Google Dolls, que ele fala I don't want the world to see me because I know things that they don't understand. When everything make to be broken, I just... ele fala she'd, exatamente. She'd, ok? Que é a junção de she would. Então deixa eu colocar aqui, ó. She would. Depois vocês pegam essa música, Google Dolls. A música se chama Isis, ou Isis. Iris. Não, Isis. Não, estou mentindo aqui. Iris. Iris. Tá? A música se chama Iris. Depois você vai... Se eu não me engano, ele usa essa contração. She'd. She'd. Ok? She would, she'd. Ok? E por aí vai, gente. Você pode pegar os auxiliares, os sujeitos que nós já conhecemos e usando essa forma. Ok? Right? Any doubts? Alguma dúvida? Hein? Ó, eu querendo resposta de ninguém, ó. Oh, meu Deus do céu.
Eu sou uma besta. Me estranharia se alguém falasse, eu tenho dúvida, professor. Eu ia dar um pulo aqui. Ok? Alright? So, guys, isso aqui são as duas formas que nós íamos falar. Alright? Depois nós temos que falar sobre a education in the United States. Nós vamos fazer um trabalho com education in the US. Right? Nós vamos comparar a educação dos Estados Unidos com a nossa educação aqui. Tá um pouquinho de cultura aí dentro mas nós terminamos aqui os dois assuntos que nós íamos falar. Alright? Agora, o que nós vamos fazer? Agora, vocês vão, depois de assistir dessa aula, vocês vão lá no Classroom, que eu vou colocar para vocês aqui uma sequência de exercícios, tá? É que eu falei no começo. Se vocês estivessem aqui ao vivo, aqui agora comigo, aqui ó, ao vivo, em a cores, nós íamos fazer essa parte que é a parte onde vocês falam, tá? Ok? Nós íamos fazer isso. Essa é a intenção dessas aulas ao vivo, tá? Que vocês façam essa parte falada, que eu pergunte para vocês, que nós tiramos dúvidas, tá? Porque a parte gramatical é só isso aqui, gente. Right? Por isso que é muito importante que vocês participem da aula, tá? Se não tiver dando para vocês esse horário, vamos tentar um outro horário, ok? Right? Só não pode ser sábado de 10 a meio-dia, porque de sábado de 10 a meio-dia eu já tenho outra aula. Não tem como eu dar duas aulas ao mesmo tempo. Impossível. Tá? Ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar 1 hora de aula, a didática da coisa, e depois nós vamos para a prática, que vai ser os exercícios. Tá? Então, depois de assistir essa aula, vocês corram lá no exercício, que vocês vão passar o resto dos minutos aí que falta para nossa aula terminar, fazendo os exercícios. Tá? Com listening comprehension, isso tudo, tá? Treinar vocês aí. E falem, tentem falar, montem frases, tá? Ok? Montem frases, right? Para vocês treinarem aí, tá? Eu vou colocar, gente, os áudios que eu falei para vocês que eu ia colocar, que era o áudio do Flag Day e Labor Day, logo na sequência dessa aula, tá? E o Dr. Holmes, alright? Que é o texto também que vocês vão ouvir. Esse texto eu não vou escrever, ok? E os demais eu vou. Tá ok? Alright? Então tá. Então, vamos pro exercício agora. Unit 4. Dr. Holmes. A diabetic has too much sugar in his blood, as well in his urine. The fact that a diabetic urine is sweet to taste was often used amusingly by Dr. Oliver Wendell Holmes, a distinguished American physician who was also famous as a poet, in his lectures to Harvard medical students. He used to point to a beaker of urine on the table and say, "Now I will demonstrate that urine can be sweet." Then he would dip his finger into the beaker and taste. After that, he would say, "Gentlemen, would you do the same, please?" After the demonstration, Holmes would smile and show his disappointment. "You lack observation, gentlemen. A high important factor in medical diagnosis," he would say. "I said I would demonstrate that urine could be sweet, and you did not notice that I put my index finger in the beaker, but I tasted my